Oitavo circuito de xadrez rápido do Tocantins. Essa é a etapa 3 e eu saí de pretas na primeira partida e as brancas abriram com E4. Então nós jogamos mais uma Caro-Kann, só que dessa vez a gente foi para Caro-Kann das trocas. D4, cavalo C6 atacando o centro. Aqui eu também estou deixando, tô bloqueando o cheque, deixando livre aqui para poder cravar o cavalo. Aí ele descrava o cavalo com bispo E2, E6, agora eu quero jogar bispo D6, cavalo E7, sisteminha da Caro-Kann das trocas que eu gosto de jogar. E jogar H3 aqui, o melhor lance é voltar, mas eu não gosto dessa ideia. Eu não gosto da ideia de que o cavalo pode entrar em C5, mas aqui eu tenho ideias como bispo D6, eu posso jogar com esse cavalo aí de boa, mas eu não sou muito fã não. Então sempre que joga H3, troco o cavalo pelo bispo, depois jogo bispo D6, cavalo E7, aqui faço o roque e a gente joga uma partida. Ele voltou o bispo porque ele quer jogar cavalo D2, cavalo F3. Eu não vejo como punir. A engine sempre gosta de jogar um cavalo F5 e ir atrás do bispo. Então aqui se jogar cavalo F3, bispo cavalo tomando bispo, as pretas já estão bem melhor com tomando o par de bispo das brancas. Eu não gostava de tomar esse bispo aqui porque eu deixo essa coluna F muito aberta, então aqui ele já tem muitas ideias para poder atacar. Então ele planta um cavalo aqui em E5, traz a dama para F3 de alguma maneira e começa a pressionar aqui o meu peão em F7. Eu não gosto disso, então eu nunca vou para essa troca, mas nessa posição ela é muito boa porque ele jogou H3. Então ele enfraqueceu as casas pretas e ele não tem mais um bispo de casas pretas para defender, e eu tenho. Então aqui eu já posso ter ideias bem lentas como torre C8 na coluna semi-aberta, bispo B8, dama C7 ameaçando alguns temas táticos. Ele sempre vai estar preocupado com esse ataque, então ele sempre vai ter que estar defendendo, e aí ele já fica meio sufocado, meio preso. E aqui a posição é tão boa que a engine até fala que eu posso jogar um dama F6 como melhor lance aqui, colocando minha dama na cara da torre, porque ele não tem o que fazer. As casas pretas tá fraca, ele não tem o que fazer. Mesmo se ele jogar um cavalo E5, eu vou poder jogar dama G5 já aqui, deixando, eu já posso começar ataques, né? Então ele já fica bem fraco devido a essas casas pretas estarem muito fracas. Ele não tem um bispo para defender. Depois de cavalo D2, eu joguei torre C8. Não é o melhor plano, a engine tá gritando aqui para eu jogar cavalo F5 e tomar o bispo por causa dessas fraquezas, mas aí eu tô jogando diferente. O problema do torre C8 é que ele tem C3, C4 não é um bom lance porque ele vai abrir a coluna pra minha torre, né? Tanto que eu tava até pensando, compensa eu ignorar essa ideia de jogar o cavalo F5 agora e ele jogar C5, eu voltaria para B8, depois dama C7, e meu cavalo ia entrar aqui, poderia até em vez de jogar cavalo F5 jogar cavalo G6, porque quando eu criasse a bateria e ele jogasse G3 ameaçando bispo F4, o cavalo ia estar defendendo. Mas eu pensei, eu tô com uma torre na coluna, então eu quero abrir essa coluna para minha torre, então eu vou tomar. Então eu vou tomar e aqui eu vou ter que calcular como que ele vai tomar, com um cavalo ou com um bispo. Independente se ele toma com um cavalo atacando o bispo, meu bispo vai voltar lá para B8 e eu vou fazer aquela ideia. Se ele pegar de bispo, o bispo dele está na cara da minha torre. Então eu vou desenvolver cavalo F5, ameaçando lá o peão de D4. E se ele concluir a ideia dele de jogar o cavalo em F3, ele deixa o bispo dele solto. Então o peão de D4 cai. Então esse peão de D4 ele vai sofrer muita pressão, ele está muito fraco. Então eu fui para essa linha. Ele tomou de bispo, cavalo F5. Aqui eu estou ameaçando tomar o peão. Se ele jogar cavalo F3 defendendo o peão, ele cai de qualquer maneira, porque o bispo ele está solto. Aqui eu até imaginei que ele fosse jogar um torre C1 e mesmo assim não adiantaria. Eu poderia tomar o peão porque o cavalo está bloqueando a visão da dama lá do peão, então o peão vai cair de qualquer maneira. Então aqui ele voltou, bispo B3 e o peão cai. Aí agora ele jogou cavalo F3 e aqui sim eu vejo que tomar em E3 é muito bom, né? Porque eu estou isolando o peão, estou deixando ele vai ser muito fraco. Ele está numa casa preta e ele não tem mais bispo de casas pretas para defender. Eu posso simplesmente voltar meu cavalo para F5, ameaçar tomar o peão com um garfo. E agora é muita pressão em cima desse peão, que eu tenho dama B6, eu tenho um bispo C5 e esse peão vai ter muitos problemas. Ele
provavelmente não tem como defender ele, né? Porque ele não vai ter como puxar, porque ele vai estar cravado. E aqui eu até achei que ele fosse mexer com a dama ou com a torre defendendo o peão, só que ele entregou aqui a qualidade, né? Aqui eu já pensei, eu estou muito melhor, né? Tô com o peão a mais e agora vai cair a qualidade. Então agora é só administrar até que ele fez o lance que entregou a partida por completo. Aqui ele jogou dama D3 e na hora ele perde para bispo H2 cheque. Que depois que ele tomar o bispo, a dama cai inteira. E agora começa o processo de converter a posição. Então ele jogou a torre para F3, cravando o cavalo. Eu simplesmente joguei a dama D2, eu tô querendo trocar um par de torres, né? Porque as duas torres é melhor que a dama. Se eu conseguir um par de torre dele, eu já vou conseguir ter mais, converter a posição mais fácil. Então eu jogo dama D2, ameaçando checkmate e ao mesmo tempo a troca de torres. Então ele defende o mate, mas eu troco as torres, ele bloqueia o cheque, eu troco as peças. Aqui ele toma de torre, eu dou o cheque. E ele bloqueia. Quando ele bloqueia, eu vejo que ele fez um lance muito ruim, porque agora o rei ele não pode sair da defesa da torre, senão ela cai. E ela está cravada. Então torre D8. Quero entrar aqui na segunda fileira e ameaçar tomar a torre. O bispo dele não consegue defender a torre. Então ele tem que mexer o rei. Mexendo o rei, eu tenho cheque com dama C1. O único lance é subir. E agora eu tenho um cheque com torre em D2. E agora eu vou trocar as torres de qualquer maneira. E agora eu vou completamente ganhar esse final com a dama contra um bispo, né? O bispo não tem o que fazer, ele não tem nenhum tipo de contrajogo. Eu vou começar a subir os peões, ele vai ter que sacrificar o bispo por um dos peões e depois ele vai ter mate. Se eu quiser, eu não preciso nem subir os peões também. Eu posso subir meu rei nas casas pretas e simplesmente dar um mate, porque o bispo dele não vai conseguir defender. Aqui atrás, quando ele jogou o rei dele para F3, eu já tinha mate forçado em 6 lances. É uma combinação bem legal, eu não vi, eu estava focado em trocar as torres, porque uma dama contra o bispo já é completamente ganho. Então aqui a ideia é que eu tenho torre D3 cheque, único lance possível, rei G4, e aqui eu vou jogar H6, porque eu estou ameaçando o mate em 1, ele tem que defender, o único lance que defende. E agora que eu induzi esse lance, eu vou sacrificar o peão em H5, que é o único lance, ele tem que tomar. E agora eu tenho cheque em H6, único lance, cheque em G6, único lance, dama G3, mate forçado, mate bem bonito, uma combinação bem bonita. Eu não vi essa combinação, então foi por mais natural, foi trocar as torres, e aqui nessa posição completamente ganha, ele desistiu. Nessa partida eu fiz 92,1% de precisão, tive a minha primeira vitória, agora estou com uma partida e uma vitória. Na segunda partida eu saí de brancas, abri com E4, as pretas responderam com E5, cavalo C3, abertura Viana, ele respondeu cavalo C6 e C4. Aqui tem a abertura, tem uma variante que é a assimétrica, né? Se ele jogar bispo C5, eu vou jogar dama G4 já atacando um ponto fraco. Mas ele também pode jogar aqui a abertura dos dois cavalos com cavalo F6. Aqui ele está ameaçando tomar o centro, e se eu tomar de cavalo ele tem um garfo. Então, para evitar esse tema tático, eu vou jogar um D3 tudo defendido e esperar como que ele vai responder. Porque a linha agora ela vai depender de como que as pretas vão responder. Que ele pode responder com D6, jogando com o bispo aqui dentro da cadeia de peões. Ele pode jogar com bispo E4, cravando o cavalo, bispo C5, deixando nessa diagonal. E depois E6. Então aqui, dependendo de como ele jogar, eu vou poder jogar F4 ou não, ou eu vou ter que jogar um cavalo F3 direto. Eu tive uma partida onde jogaram bispo B4 nessa posição, e aqui eu joguei F4, e aqui é um erro, porque agora que o cavalo está cravado, a casa de D5 está desprotegida, então ele pode jogar D5. Então se ele jogar bispo B4, eu não posso jogar F4, eu tenho que jogar cavalo E2, aqui, porque agora eu trago uma defesa para o cavalo e depois sim jogar um F4. Preparar, posso até rocar antes também, mas se ele jogar bispo C5 ou então E6, eu posso jogar F4 tranquilamente. Então ele jogou bispo C5, eu joguei F4, e depois de D6 ele quer jogar o bispo em E6 para poder propor as trocas, eu jogo F5 evitando.
E na maioria dos casos, a resposta para F4 é jogar D5, mas como o cavalo não está cravado, eu tenho 3 peças defendendo D5, ele não pode puxar o peão porque ele só tem 2 defendendo. Então, por enquanto, eu estou aproveitando o fato de que ele não pode fazer ruptura D5. Ele pode até querer ir atrás do bispo, não vou me importar muito, porque a ideia dele pode ser que agora ele tem D5, mas eu não sou obrigado a tomar. Eu posso jogar dama F3, porque se ele tomar vai estar tudo sólido. Agora eu tenho ideias como bispo E3, trocando o par de bispos, desenvolver o cavalo e depois fazer o roque, e a posição está igual. E não é muito bom para ele puxar aqui um D4, por exemplo, porque agora ele bloqueia a visão do bispo dele. Eu vou simplesmente desenvolver tranquilamente, fazer meu roque, já que o bispo dele não está atrapalhando mais o meu roque. Mas ele não foi atrás do bispo, ele preferiu jogar H6, e aí eu peguei esse tempo para jogar A3, porque agora se ele for atrás do bispo eu vou esconder lá em A2. Ele jogou A6, também está querendo esconder o bispo dele se eu for atrás, e também preparando o lance B5 atacando o bispo. Eu jogo cavalo F3 e aqui ele joga B5 atacando o bispo. Aqui eu vou para um linha bem interessante que eu acho, né, que é tipo, eu não quero que ele jogue D5, então eu não quero voltar meu bispo. Então o que, que eu faço? Eu jogo o meu bispo lá em D5, porque eu estou baitando ele aqui, é uma armadilha para ele, para se ele tomar de cavalo, ele vai perder uma defesa do rei. Esse cavalo estava muito importante aqui, defendendo umas casas muito importantes, né, que é H5 e G4, porque eu tô com a ideia de colocar a dama lá. Então eu tô querendo que ele faça essa troca. E ao mesmo tempo que eu tô cravando o cavalo, ameaçando tomar com cheque, dando um garfo ganhando a torre. Então ele primeiro jogou bispo B7 descravando o cavalo. Eu jogo dama E2, tô preparando o bispo E3, porque aí eu posso rocar longo ou curto. Eu não tô gostando muito da ideia de rocar longo, porque ele tem um ataque bem rápido aqui, uma ruptura bem rápida. Então eu tô querendo jogar bispo E3 e fazer um rock longo e continuar vendo o que, que ele vai fazer, né? Só que ele foi para umas trocas bem interessantes que eu gostei muito para mim, porque ele tomou o bispo e depois ele jogou o cavalo dele em D4, porque agora ele perdeu uma peça muito importante aqui na defesa do rei e ao mesmo tempo me ajudou a tirar o cavalo de F3, liberando a coluna para minha dama chegar aqui em G4 atacando em G7, e ele não vai poder rocar porque senão o peão lá de H6 cai. Então ele tomou o cavalo, eu jogo dama G4 atacando em G7. E aqui eu estava calculando a linha que ele ia tomar o cavalo. E eu, ao invés de tomar o bispo, primeiro eu ia tomar em G4. E aí eu pensei, a única coisa que ele pode fazer para defender a torre é jogar torre F8. Eu tinha bispo H6 ameaçando tomar a torre. O único lance que ele poderia defender a torre é jogar dama E7. Só que eu tinha F6 e aqui se ele fosse para D7 era mate. E ele tinha que ir para E6, aqui eu podia pegar a torre com cheque. Único lance, aqui eu pegava o bispo, porque se ele tomar minha dama eu ganho a dama dele com cheque, depois pego a torre. Então eu tava achando que eu tava completamente ganhando nessa linha se ele tomasse o cavalo. Porém aqui a engine fala que eu sou um palhaço, porque ele pode simplesmente jogar o rei dele para D7 e a torre dele está completamente segura e ele já começa a estar em posições bem melhor. Aqui eu já sou obrigado a tomar o bispo, porque eu perdi um cavalo, então tenho que pegar o bispo. E aqui ele já fica melhor depois do cheque com a dama lá em H4. Só que ele defendeu dama G4 com torre G8. E aqui eu vejo que o peão está cravado, eu já tenho a ideia de tomar a linha H6. Então eu joguei primeiro C3, porque se eu tomasse em H6, ele poderia tomar em B2 atacando a torre. E depois que a torre voltasse, não só cairia A3, como ele também poderia até tomar o cavalo e depois dar um cheque. E aqui meu rei ia ficar no centro e ia ficar bem fraco. Então primeiro eu tenho que jogar C3, expulsar o bispo. Depois que o bispo gastar um tempo saindo, eu vou lá e tomo em H6. Só que aqui ele jogou contra-jogos com contra-jogo C6, atacando o cavalo. Aqui eu até calculei tomando o bispo, depois ele tomando o cavalo e depois eu indo lá tomar o peão, só que eu não estava gostando dessa ideia onde tá acontecendo muita coisa aqui no centro. Então eu não quis entrar nessa linha. O que eu fiz foi simplesmente voltar o cavalo para B4, porque o bispo continua atacado, H6 continua atacado e agora ele tem que fazer alguma coisa. E se ele atacar meu cavalo volta para C2, atacando o bispo e também defendendo a ruptura D4 aqui no centro. Então primeiro ele voltou o bispo, H6 cai, e aqui até então estava bem equilibrada a partida, só que ele entrega a partida por completo quando ele joga dama F6.
que aqui eu jogo o bispo G5 e a dama cai, que a dama não tem mais casas, ela tá trapada, né? Ela tá encurralada. Depois desse checkmate na dama, eu fiquei mais aliviado. Aqui eu já achava que já estava esperando que eu ia ganhar de qualquer maneira. Ele fez o roque, tomei a dama e tirei a minha dama do perigo, defendendo em G2, estava atacado. Ele ataca o cavalo C2 e depois ele vai para D5. Aqui eu faço o roque, porque se ele trocar, eu vou abrir a coluna aqui e propor as trocas. Eu quero simplificar a posição, estou com a dama no tabuleiro, ele não. Então ele joga a torre G7, ele quer dobrar e vir atrás do peão de G2. Eu até pensei em jogar a torre G8, mas eu achei o lance muito lento. Então primeiro eu joguei D4 para evitar que ele jogue D4. Não estava gostando de abrir aqui o meu rei, né? Deixar meu rei bem fraco aqui. Então eu joguei D4 primeiro, depois ele tomou. Ele quer que eu tome o peão e depois puxe para poder atacar a dama e também lá em G2. Então primeiro eu tomo em E5, propondo as trocas de torre. E ao mesmo tempo ameaçando tomar em F6. Então ele joga a torre lá em G8, toma em F6. Depois que ele toma em G2, agora sim eu tomo em E4. Porque depois que ele puxar o peão, não é mais um garfo. Aí eu vou ter tempo de jogar dama D3 atacando a fraqueza que ele acabou de deixar. Então, e ele também não está atacando mais minha torre. Então ele joga torre em D8, ameaçando a dama. Eu tomo a fraqueza, o peão que estava sobrando. E de novo eu estou propondo as trocas, simplificar a posição. Então aqui ele acha um lance bem interessante, bispo E4, ele está ameaçando tomar o cavalo com cheque, eu vou ter que entrar em B1, e eu vou estar entrando aqui num lance descoberto. Mas aqui eu tenho como trocar as torres, simplifico a posição, ele é obrigado a tomar de bispo, aí C5 cai com cheque, e sem C5 eu posso simplesmente mover meu cavalo para D4, meu cavalo continua defendendo lá em C2, ele não tem mais nada. E agora chega o drama da partida, né? Ele joga rei B7. Aqui eu não entendi esse lance. Eu só vejo que eu tô com a dama a mais e que eu posso fazer qualquer coisa para ganhar aqui. Eu até pensei, e se eu desse cheque? Não, ele tem tanto bispo aqui que deve estar tudo protegido. Eu nem cheguei a calcular, eu deveria ter calculado. Porque esse cheque é muito importante, porque só tem 3 lances, ele pode voltar para a última fileira, e se ele voltar para a última fileira, eu ganho o bispo, e ele não pode vir ele pode até vir para 7, né? Eu vou dar o cheque, ele não pode mover o rei, porque senão ele toma mate, então aqui ele teria que entregar o bispo pelo cavalo, ao invés de mover o rei, aqui eu já estava completamente ganho, bem melhor, né? Mas como eu não estava gostando da ideia de que depois do cheque ele poderia tomar o cavalo, eu queria pegar o bispo sem perder nenhuma peça, eu vou trazer aqui a minha torre para E1. E aí depois de E1 eu vou estar atacando o bispo dele que está sobrando, e ele tem que fazer alguma coisa. Só que eu falhei em perceber que quando ele move o rei dele para B7, o bispo dele não está mais cravado, então agora ele pode mover o bispo. E aqui ele começa a entrar numa sequência onde ele ganha completamente a partida, que ele tem esse cheque com bispo em F4. E agora esses bispos aqui estão destruindo mais a torre dele. Eu só tenho uma única jogada, que é com o rei, que é jogar lá em D1. E se eu jogar meu rei para D1, ele tem cheque em D2, único lance rei C1, e agora ele tem mate em 2. E na partida eu nem vi que eu tinha esse rei C1 aqui. Eu achava que quando ele chegasse com a torre em D2 já seria mate. Engraçado que não, que eu ainda tenho esse lance aqui, que é torre com rei C1. Aí ele tem que tomar o cavalo, dando cheque. O único lance disponível que eu tenho é mexer com a torre, bloquear com a torre. E na hora que ele pega, aí sim é mate. Então quando eu vi esse bispo F4, eu já fiquei, não acredito que eu tô com a dama no tabuleiro e ele ainda vai ganhar essa partida de mim. Aí eu fiquei pensando, ele tá com menos de 1 minuto no relógio nessa posição. Então eu pensei em achar os lances de defesa que prejudica o mate dele, assim, que ele não que ele tenha dificuldade de dar o mate e que perca no tempo. Então aqui eu tenho que jogar o lance torre E3, entregar a torre, porque agora eu posso mover o meu rei para D1. E aqui eu pensei que eu tava tranquilo, não, aqui eu tô sobrevivendo. Eu não vi a ideia, eu tava vendo ele dando esse cheque, mas não funcionava porque minha torre tá meu cavalo tá defendendo. E se ele simplificasse era melhor pra mim. Só que eu não vi esse lance que ele jogou, que foi bispo F3, dando cheque. E aqui
ele já cria um muro muito forte aqui contra o rei, porque se eu mover meu rei para E1, torre G1 é mate. Então eu sou obrigado a tomar o bispo e entregar a minha dama. E a minha sorte é que ele estava com menos de 30 segundos no relógio nessa posição, então eu pensei, eu tenho muitos peões e ele só tem 2. Eu não posso deixar que esses peões eles promovam com a dama, senão ele vai conseguir dar um checkmate muito rápido. Então preciso me livrar desses peões, nem que eu tenha que sacrificar meu cavalo, porque aí depois ele vai ter mais dificuldade de me dar um mate. Então primeiro eu fui atrás desse peão, depois eu joguei H4, porque eu quero jogar meu cavalo em G5 para poder ir atrás do peão. E depois que ele ataca o cavalo, G5, vou lá, tomo tudo, ele pega o peão defendendo o bispo, eu troco o cavalo pelo bispo, e aqui eu tô tranquilo, e aqui ele ganharia se ele tivesse tempo, com certeza, porém como eu sei que ele tem aqui menos de 10 segundos no relógio, então aqui ele não vai ter tempo de ganhar, né? Ele tem uma torre contra 3 peões, meu rei ele tem muitos lances, aqui a gente diz que é mate em 25, então para que ele encontrasse os 25 lances em 30 segundos seria bem difícil, então eu gostei dessa ideia, eu fui só mexendo de qualquer maneira, só para poder gastar o tempo dele. Depois que eu joguei rei C3, o tempo dele caiu e eu ganhei no tempo por muita sorte. Nessa partida eu fiz 84,2% de precisão, tive a minha segunda vitória, agora eu estou com 2 partidas e 2 vitórias. Na terceira partida eu saí de brancas, mais uma vez eu estou enfrentando o mestre Alexandre. Como eu saí de brancas eu já sei que a gente vai jogar aquela mesma siciliana, que joga D6, toma o D4, depois cavalo F6. Eu sempre jogo bispo, C4, gambito Ginsberg, aqui sacrificando esse peão em E4 com algumas ideias. Ele nunca toma, das outras vezes ele jogou o E6, o cavalo C6. Da primeira vez jogou E6 A6, da segunda vez ele jogou E6 cavalo C6. Só que dessa vez ele mudou, ele jogou G6. Então aqui eu percebo que a posição vai mudar para posições parecidas com a do dragão acelerado, né? Então eu começo a fazer as jogadas que eu faço contra dragão acelerado, cavalo C3 e bispo E3 também. Só que aqui eu esqueci de prestar atenção que o cavalo dele já está em F6 e ameaçando G4. Então tinha que jogar um F3 aqui antes do bispo até, né? Então depois do roque dama D2, aqui eu tenho outra chance de jogar F3 que eu perco. Eu jogo dama D2 e esqueço totalmente desse lance e ele vai para o lance. E aqui não tem como eu guardar, defender meu bispo. Então eu posso vir para G5, mas ele tem H6 e o bispo já é obrigado a sair da diagonal. Então aqui eu tenho que entregar o bispo e agora esse bispo ele vai ficar aí para sempre. Eu não vou mais poder fazer o roque longo porque esse bispo fica muito forte, então eu teria que fazer um roque curto. E aí todas as minhas ideias iam acabar tendo que mudar drasticamente. Mas aqui eu sabia que eu não tinha o que fazer, que eu tenho que entregar o bispo, talvez até um roque para poder pegar de F lá e abrir a torre, talvez seria uma ideia. Mas aqui eu acabei, não, vou jogar o bispo lá em G5, porque se ele atacar o bispo eu volto e defendo F2 e depois eu faço o roque longo. Só que aqui H6 as pretas já estão numa posição muito melhor, né? Aqui eu já tenho que voltar para E3 e perder o bispo, então se eu vim para H4 eu já não fico muito bem na posição, ele já está com 2 pontos de vantagem. Então esse lance acaba não sendo bom. Bom era entregar o bispo, porque já que eu fiz a besteira de não jogar F3. Só que aqui ele surpreende jogando cavalo C6. Eu achei estranho esse lance. Eu comecei a pensar, agora será se eu tenho tempo de jogar F3 para o cavalo dele voltar e eu ir bispo H6. Mas eu pensei, não, se eu jogar F3 ele não precisa voltar o cavalo, ele pode atacar o bispo. E se eu trocar o bispo pelo cavalo, ele ainda continua melhor. Então acaba não adiantando nada ter esses lances. Então eu pensei aqui, como que eu posso aproveitar desses 2 peões cravados? Ele não pode subir, então eu pensei, esse cavalo também, ele tá cravado na defesa do peão de lá de E7, né? Tanto que eu pensei, vou jogar aqui um cavalo D5, ameaçando o peão em D7, o peão não pode subir porque está cravado na dama, e esse cavalo está muito forte aqui, e ele não pode pegar o cavalo aqui está sacrificado, né? Ele não pode tirar o cavalo porque o cavalo dele estava cravado na defesa de E7, aqui eu ganho a dama, então aqui eu tenho esse lindo tático ganhando a dama e ficando na posição bem melhor. Então aqui na hora que eu vi que ele não podia mexer o cavalo, então eu joguei meu cavalo D5 no ato
E depois é que eu fui calcular. E se ele tomar de bispo? Aqui eu fiquei incomodado, que agora eu fiquei, nossa, agora o cavalo dele continua protegendo E7, eu não tenho mais aquela ideia. E aí aqui eu pensei que eu ia ser obrigado a sacrificar a dama, porque agora eu tiro o cavalo dele da defesa de E7 de novo, agora eu posso ir lá atrás da dama dele. Aqui eu pensei que ele tinha esse cavalo C2 com cheque, e aqui se ele toma o bispo eu tomo o cavalo, e se ele toma a torre eu tenho tempo de voltar o bispo porque o cavalo dele não volta. Mas quando eu cheguei nessa posição eu não estava vendo mais nada, não sabia o que estava acontecendo, não sabia quantas peças ele tinha, quantas peças eu tinha, o que tinha sido trocado pelo que. E eu tava bem incomodado. Ainda bem que eu não entrei nessa linha, que ele não entrou nessa linha, porque aqui ele tava completamente ganho, né? Ele tá com 5 peças, eu tô com 3, então ele tá com 2 peças a mais. Aqui ele me entregou a dama no final do jogo. Ele falou assim: eu quis entrar nessa linha para ver o que que estava acontecendo, porque no final da linha ele tinha muita peça aqui em cima do rei. Depois que ele jogou esse torre 8, eu pensei: e agora? Eu tô com a dama, será que compensa eu fazer o rock, entregar o outro bispo? Aí eu pensei, o outro bispo, né? Eu pensei: não, ele vai ter muita compensação, porque ele vai ter 3 peças a mais, né? Ele vai ter o pá de bispo, o pá de cavalo, o pá de torre, e só não vai ter a dama. Eu vou estar sem os cavalos e sem um bispo ainda, então eu pensei: não, não vai ser uma boa ideia. Eu vou manter meu bispo no tabuleiro, depois do cheque eu vou para F1 e aqui eu tento achar alguma coisa para converter a posição. Aqui eu sabia que eu estava melhor, só não sabia quanto, eu não sabia o que eu tinha, eu só sei que eu também não sabia o que ele tinha, eu só sei que eu estava defendendo todas as casas que ele estava atacando, todas as casas que ele estava atacando estava defendido, né? E aqui eu fiquei sem entender o que ele vai fazer agora. Talvez ele vai propor a troca de bispo, não sei. Eu tô tentando ver aqui, eu não posso nunca jogar F3 querendo um gafo, porque ele pode dar cheque, o cavalo vai estar defendido. Então eu tava muito sem entender aqui o que estava acontecendo. Até que ele fez esse lance: cavalo F5 atacando o bispo, os dois bispos, né? Porém, assim, um tá defendido, mas o outro não tá. E aqui eu fiquei pensando, eu fiquei olhando, é sério isso? Eu tenho esse lance mesmo? Eu fiquei pensando, e se eu jogar dama D5? Eu tô ameaçando mate em 2, ele tem que... A única defesa aqui é jogar bispo E6, e aí aqui eu posso tomar a torre, ele vai tomar de cavalo dando um garfo, ganhando a peça. Aí eu pensei, bom, se eu manter a visão do cavalo, ele pode tomar de bispo com cheque. Se eu não sair, se eu sair sem atacar o cavalo, porque a única peça que está defendendo o cavalo é o bispo. Então, independente, se eu fosse aqui para F4, por exemplo, ele poderia pegar em C4 com o cavalo e manter a defesa do outro cavalo. Então, pensei, aqui eu tô com muita peça a menos, mas pelo menos eu tô com a dama. E ele não tem o par de torres para poder compensar a dama. Aqui talvez eu conseguiria achar alguma coisa. Aqui eu posso, por exemplo, jogar um torre E8. Quero trocar aqui a torre pelo bispo e já ameaçar um dos cavalos. Então eu pensei que essa seria a posição que eu ia chegar. Então eu joguei dama D5, achei que eu estava ganhando, estava muito bem, até que ele jogou cavalo F3 cheque. Eu vejo, não acredito que eu capivarei a minha dama e agora eu vou perder a partida de besteira. Que agora se eu tomar o cavalo ele continua dando cheque ganhando a dama. Aqui melhor plano dele era tomar o bispo, porque se eu tomar ele tem a mesma ideia, ganhando a dama de volta, só que aqui ele ganha uma peça. E se eu não pegar a torre e cair nesse tema e mexer a dama, ele ainda tem a compensação de que ele tem muita peça no tabuleiro. A única peça que ele não tem é a dama, e eu já estou aqui sem os dois cavalos e sem um bispo, então 3 peças a menos, e ele tem uma compensação que as peças dele estão muito mais ativas do que as minhas. Só que às vezes ele não gostou da ideia de que eu ia ter uma dama no tabuleiro ainda, não sei, ou ele não viu. Ele foi direto para a dama. Aqui eu pego de bispo atacando a torre, ele dá o cheque, eu vou levantar o rei, eu não quero descer e eu quero jogar com essa torre ainda. Depois do cheque eu vou para F4 e ele joga H6 aqui, eu vejo que ele está ameaçando o mate em 1. Então eu jogo H4 defendendo o mate. Aí ele desenvolve o bispo, libera a torre para jogar também, atacando meu bispo.
Aqui eu até vejo, eu posso simplificar, o material tá igual, não sei, não sabia se eu podia pegar, ele ia pegar de torre, atacando o bispo ia ter que sair, eu fiquei, esse peão tá caindo. Então eu pensei o seguinte, vou trazer a torre de A para D1, porque esse bispo ele não pode sair dessa diagonal, porque ele está defendendo a torre. E se ele tomar o bispo, eu vou pegar o bispo dele, só que eu vou estar atacando a torre e ao mesmo tempo um bispo. Então aqui eu estava achando que eu estava dando um garfo, que eu estava muito bem. Só que aqui a engine fala que eu sou um palhaço, porque ele pode sacrificar o bispo, porque se eu tomar o bispo eu tomo um mate 1. Então, só que ele acreditou na ideia, né? E voltou o bispo lá para B6, continua defendendo a torre. Nessa posição, a coisa que eu falhei em ver foi que ele não só tá esse lance aqui H6, ele não estava ameaçando só mate com G5, ele também estava ameaçando desviar o meu rei, porque o meu rei não tem nenhuma casa que ele pode andar a não ser G5. Então, se ele atacar, eu vou ter que desviar meu rei. Aqui eu estava, por exemplo, calculando uma ideia tipo de jogar bispo C7 para desviar o bispo dele para ganhar a torre. Mas justamente por causa desse G5, esse lance não funciona. Porque se ele jogar G5, eu sou obrigado a mexer o rei para a única casa que disponível, que é G5. Deixo de atacar a torre e aqui eu já perco o bispo. Então eu não estava vendo que esse lance desviava o meu rei. E aqui, mesmo não indo para esse lance, eu ainda perdi por causa desse lance G5. Porque aqui eu fui pegar o peão, que eu achei que seria um lance forçado ele jogar a torre cravando o bispo. Eu ia tirar o bispo da frente, ia propor as trocas de torre. E eu ia simplificar a posição, porque aqui ele estava com pouco tempo. Aqui ele já estava ficando com menos de um minuto no relógio. Então eu comecei a ir para a estratégia de ganhar no tempo. Então ele foi para cravou a torre, bispo E5, ele troca as torres e aqui ele desvia meu rei do ataque da torre. E ele aí vai lá e ganha uma peça, aqui ele ganha o bispo de graça. Então a única coisa que eu queria era não tomar mate, porque como ele estava com pouco tempo, eu ia tentar ganhar no tempo. Então eu comecei a fazer os lances quaisquer aqui. Então ele jogou torre F2 atacando os peão. Eu joguei bispo E4. Eu estou querendo criar uma mini fortaleza para que ele não consiga progredir, para que o tempo dele acabe. Então ele propôs as trocas, eu jogo torre D3, porque se ele voltar a torre para F2, eu vou jogar a torre C3 atacando o bispo. Quando ele sair, eu vou puxar G2 ou G3. E aqui eu joguei G3, ele estava com questão de 20 segundos no relógio. Quando eu joguei G3, ele parou o relógio, chamou o árbitro e o árbitro deu mais 2 minutos para ele. E aí a minha estratégia foi toda por água abaixo. Eu não posso jogar G3 porque meu rei está em xeque. Então é um lance legal e ele ganha 2 minutos. Eu não me recordo muito com certeza se foi 1 ou foi 2 minutos, mas o tempo que ele ganhou foi suficiente para ele poder converter a posição. Ele foi atrás do peão, eu fui atrás do dele, ele defendeu. C4 aqui eu vejo que minha única chance é aproveitar que eu tenho um peão passado e começar a avançar. Então eu começo a avançar. Ele joga esse lance foi bem interessante porque ele libera a defesa, a torre para defender. Eu jogo torre G3 cheque. Eu pensei em jogar 3 aqui, mas eu não tava gostando do A5, porque mesmo que se eu tomar, eu deixo tudo fraco, e se eu não tomar ele vai tomar e a torre dele tá atacando a casa. Então eu preferi defender de torre. Então ele avança a 6 para evitar o meu B5. Então aqui eu vejo uma ideia que eu achei que estava ganhando o jogo, que é jogar C6 atacando a torre. Depois que a torre defendesse ali o avanço do peão, eu ia atacar o bispo, aí o bispo saía. Agora eu tinha esse cheque, obrigando as trocas de torre. E agora eu vou promover para um dama e vou ganhar a partida. Até que ele jogou bispo C7 e defendeu tudo. Eu falei, oh meu Deus, não tem um minuto de folga nessa partida. Aqui eu fiz todos os lances forçados desse final. Eu preciso promover o meu peão, porque ele vai promover o dele. Então eu vou promover aqui, forçar ele a trocar o bispo para que ele não tenha a defesa da promoção. Aqui nessa posição foi quando eu falhei meu cálculo, porque eu vejo que se eu for promover, nós vamos promover junto. Ele vai ter a iniciativa, mas eu posso esconder meu rei em H8 e defender o cheque, dando um cheque, e a gente entra numa posição completamente empatada. Mas eu achei que eu tinha chances de ganhar essa posição se eu trouxesse o meu rei e tomasse o peão de rei, porque aí a dama dele não ia ser capaz de parar os meus dois peões promovendo. Mas só que não adianta, né? Ele tem uma dama, então a dama ela não precisa ficar dando cheques o tempo todo. Ela pode
guardar casas importantes. Por exemplo, aqui, em vez dele ficar dando cheque, ele joga dama A7, tá ameaçando lá em A5. Ou seja, se eu puxar o peão, ele já pode pegar em A5. E agora ele já tem uma dancinha aí que ele pode fazer para poder ganhar o jogo, né? Que ele pode jogar a dama lá em D8, defendendo a casa de promoção, impedindo que o rei suba e defenda. E aqui já não tem o que fazer. Rei B5, dama C7, aqui o peão cai e aí ele já está completamente ganho. E se eu subir o rei aqui, aqui não é uma boa ideia porque eu estou cravando o peão, não vou conseguir puxar, então não adianta de nada. Então aqui eu joguei A6 e agora ele não precisa mover a dama dele porque a dama dele já está impedindo que o meu rei consiga defender os meus peões. Então ele mexe o rei e agora eu sou obrigado a sair da defesa da casa de B6 e agora ele planta a dama lá, eu não posso puxar nenhum dos peões e agora ele também está segurando casas importantes, meu rei só consegue ficar nessas duas casas, ele tem tempo suficiente para trazer o rei dele, encurralar o meu e ganhar a partida, que foi o que ele fez. Olha aqui, que é só esperar, ele tinha tempo suficiente por causa que eu dei, né, tempo suficiente para ele com aquele lance legal. Infelizmente, se eu não tivesse feito o lance legal, eu teria ganhado essa partida. No final da partida, a gente até tentou analisar aqui o que seria melhor do que dama D5. Aqui eu achei que eu poderia jogar tipo esse lance que era bem simples, torre E1. Ele não pode tomar o bispo, senão ele entra em confusões aqui, talvez até um mate, dependendo. E aí seria obrigado a simplificar, e aqui simplificando a torre eu já estou bem melhor. Aqui outro lance que a gente viu foi um simples bispo C5 já era o suficiente, né? Porque como o problema era todo voltado em cima dessa casa aqui de E3, então eu poderia jogar um bispo defendendo lá. E o melhor de tudo é que esse bispo ainda libera aqui um ataque com a dama. Então esses dois lances seriam suficientes já para poder converter a posição. Mas não encontrei, acabei perdendo. Nessa partida eu fiz 71,6% de precisão. Tive a minha primeira derrota, então estou com 3 partidas, 2 vitórias e 1 derrota. Na quarta partida eu saí de pretas, as brancas abriram com D4 e aí pela primeira vez eu consegui, eu tive a oportunidade de usar uma abertura que eu estudei bastante, que foi a Grunfeld das trocas. Aqui depois que eu jogo bispo G7 ele tem algumas ideias de como responder, né? O plano das pretas na Grunfeld é colocar muita pressão no centro, então eu vou jogar C5, cavalo C6, se ele jogar o cavalo em F3 eu vou em algumas posições cravar o cavalo para poder deixar o centro mais fraco e depois se ele vacilar eu consigo ganhar um peão aqui com uma vantagem muito boa. Então aqui como ele quer defender o centro, ele tem um lance muito comum jogado que é cavalo F3, que ele traz mais uma defesa para o centro. Aqui eu vou jogar C5, aqui outro lance muito comum é jogar o bispo em E3 defendendo o centro. Eu vou jogar dama 5, aqui os lances mais naturais da Grunfeld das trocas é cavalo C6, dama A5 cravando ao peão de C3, ameaçando tomar o centro, bispo G4 cravando o cavalo para o cavalo deixar de proteger o centro, e se ele vacilar aqui ele já entra em posições perdidas. Só que depois de C5 ele respondeu com bispo C4, que é uma das melhores maneiras de defender a contra Grunfeld das trocas, porque aqui ele consegue defender o centro com cavalo E2, ele defende tanto C3 quanto D4, e aqui ele não pode mais ser cravado porque ele tem F3. Então aqui é considerado uma das melhores maneiras de defender contra Grunfeld. Quando eu vi esse bispo C4 eu já sabia que vinha o cavalo lá em E2, então ele me surpreendeu quando ele jogou o cavalo em F3. Na hora que ele jogou o cavalo em F3 eu nem pensei, só joguei bispo G4 e depois é que eu fui entender a besteira que eu fiz. Porque o bispo não está protegido e agora ele pode tomar em F7, depois dar o cheque e ganhar o bispo numa posição completamente ganha. E quando eu joguei esse lance eu fiquei, nossa, perdi em 8 lances. Fiquei esperando, ele tocou no rei, eu fiquei mais aliviado, fez o rock, eu já fiz o rock também para sair dessas ideias. E aí ele jogou bispo lá em B2 defendendo C3. Aqui eu acabei jogando um lance que eu não gostei muito depois, cavalo C6, porque agora ele não tem mais nenhuma preocupação com o peão de C3, ele está defendido, o rei dele rocou, então não chega nem com cheque. Aqui ele pode tanto tomar quanto puxar o peão e eu não tenho o que fazer, porque está tudo bem defendidinho. Então na hora que eu joguei cavalo em C6 eu já fiquei,
senão ele pode puxar esse peão para D5. Esse peão fica muito chato aqui para lutar contra ele. Então na hora que eu joguei cavalo C6 eu não gostei muito não, mas aqui ele jogou H3, eu gostei muito quando ele jogou H3, porque agora eu tenho tempo. Eu até pensei em tomar tudo no centro, mas eu não gostei de que ele podia cravar a minha peça que ia ficar em D4, mas não tem problema nenhum, porque depois de todas as trocas, se ele tentar cravar eu tenho E5, e aqui meu bispo tá monstro. Nessa casa eu posso, e sem contar que estou atacando a torre, então depois que eu mover a dama ele vai ter que tirar a torre da frente também. Então aqui eu poderia ter feito todas as trocas que eu estava numa posição bem melhor. Só que aqui eu joguei dama B6, eu continuo de olho em D4, só que agora com tempo no bispo e eu saio de qualquer ideia de cravada. Agora eu estou mais confiante de que eu posso tomar no centro sem tomar nenhum tipo de tático. E eu não tinha medo desse torre B1, porque o bispo dele não tem lugar nenhum que pode sair, que seja um ataque forte na minha dama. E se ele tirar o bispo da visão aqui de D4, eu também posso tirar minha dama e eu ainda continuo ganhando as trocas lá em D4. Então aqui eu simplesmente troquei tudo no centro, peguei de dama para não perder a dama. E depois que aqui como eu pego com o tempo no bispo, ele não tem o tempo de atacar a dama, tem que defender o bispo primeiro. Eu vou atacar o bispo, trazer mais uma peça para o jogo, trazer a torre para o centro. E depois que ele defender o bispo, aí agora sim eu vou pensar no que eu tenho que fazer. Porque eu sei que esse lance está chegando. Ele vai atacar a minha dama de qualquer maneira, então eu pensei, eu tenho um tempo aqui para melhorar a minha posição. Então eu escolhi jogar torre C3, porque como ele está com o bispo de casas brancas, ele não consegue atacar minha torre com o bispo. Se ele quiser atacar minha torre, ele tem que usar outra torre. E depois que ele vir atacar minha dama, eu volto para C5. Então minhas peças estão todas nas casas pretas, ele não consegue chegar lá com o bispo e eu tenho o meu outro bispo defendendo a torre. Então ele não tem nenhuma jogada com a dama atacando a minha torre que seria forte, porque ela está sempre bem protegida. Então aqui ele joga torre lá em D7 e aqui eu dou uma falha no cálculo, porque essa casa de D5 ela está muito forte, né, protegida pelo bispo, pelo peão e agora com a torre. Então eu não vi que ele poderia jogar essa torre aqui, e essa torre aqui não está fazendo nada agora, mas como eu vejo que ele está atacando em B7, eu escolhi jogar B5. Eu estou defendendo os dois peões, porém ele pode agora jogar a torre dele em D5 e ganhar o peão lá em B5. Então eu não estava vendo de forma alguma essa casa aqui fazendo alguma coisa, que eu tenho que jogar um E6 defendendo a casa para ele não entrar lá, e aí jogar a partida com um pouquinho de vantagem, né? Então depois que eu joguei B5 ele não jogou lá, ele não viu, e jogou torre lá a outra torre dele lá em D1. E aqui eu tenho uma chance de ouro de jogar E6 e consolidar uma posição muito melhor. Mas eu não estava vendo essa ideia de forma nenhuma. A única coisa que eu conseguia pensar e ver que era uma maneira que também a ideia de jogar B5 é que eu estou querendo jogar A5, A4 atacando o bispo, porque na minha cabeça o bispo não ia ter para onde ir agora que a torre entrou lá em D1. A única casa que ela poderia ir era C2 e aí ia cair o bispo e eu ia ganhar essa partida muito mais fácil. Só que mesmo que eu conseguisse seguir esse plano, ele sempre entra em D5. Por isso eu preciso jogar esse E6 defendendo a casa antes de avançar os peões. Só que eu não vi, então eu avancei A5 com essa ideia. Vou jogar A4, eu tô ganhando o bispo até que ele joga torre em D5. Ataca a minha dama, eu vejo que ele tá ganhando o peão de B5 e que não tem nada que eu possa fazer. Então eu jogo dama C7 defendendo o outro peão, espero para ver de que ele vai tomar. E aqui ele tomou de dama, ameaçando pegar o outro peão. E aí eu acreditei que eu tinha uma armadilha. Eu joguei torre C1. E aqui eu achava que eu tinha uma armadilha, que ele não poderia pegar o peão, porque senão ele perderia uma torre. Nessa altura da partida esse bispo se tornou um peão na minha cabeça. Eu não vi, ele não achava que esse... não estava mais lembrando que esse bispo existia. Então aqui eu imaginei que se ele tomasse o peão, eu ia tomar a dama dele, porque se ele desviar a torre, eu ganho a torre dele com cheque. E agora eu tô com 3 peças contra 2, até que ele tomou a torre. Eu falei, oxe, de onde saiu esse bispo?
Agora eu entrei numa posição completamente empatada, porque os bispos estão de casas opostas, né? E se eu conseguir trocar essas torres aqui, a gente empata a partida. E eu quero muito trocar essas torres, porque ele tem esse peão passado aqui que pode se tornar um problema muito grave, né? Ele pode virar uma dama e ganhar a partida. Então eu tô querendo um empate. Aí então aqui eu jogo a torre D8, eu quero desenvolver minha última peça, eu quero jogar, minha torre não estava jogando em F8, então estou jogando com tempo. E depois que ele mover aqui eu estava pensando em jogar torre D2 e ir atrás do peão em F2. Só que eu achei que eu não gostei da ideia, porque se eu jogasse torre D2 eu vi que ele tinha torre A8, o bispo teria que voltar, e agora meu bispo está cravado, eu não consigo atacar mais F2. E aí, independente do que ele jogar, eu vou ter que gastar um tempo mexendo o rei. E agora meu bispo também não volta mais para G7. Eu teria que abrir E6 para depois jogar com o bispo. E aí ele poderia jogar a torre dele A7, atacando, ameaçando tomar o peão. E aqui ele já estaria com a iniciativa. Eu não estava gostando dele ter a iniciativa. Então eu decidi jogar primeiro com o bispo lá em D4. Que aí eu ameaço tomar. Eu não ameaço, eu ataco lá o peão de F2. Eu cravo ele no rei também. Então eu tenho a ideia de voltar o meu bispo para algum lugar para depois jogar minha torre lá em D2. E eu sempre vou ter a casa de G7 para escapar de qualquer cheque dele, porque o bispo dele é de casas brancas e não ataca na diagonal preta. Então aqui eu tava gostando da minha posição, até que ele jogou torre D5 e falei, pra mim isso aqui é oferecer empate, porque a gente tá com o bispo de casas opostas. Só que eu não queria tomar, porque eu não estava gostando do peão dele tá na casa branca, bem avançado e bem defendido, impedindo meu E6. Então eu preferi voltar o bispo para B6 e ver se ele queria o empate ou não. Então ele trocou as torres e a gente começou a jogar uma posição bem empatada. Aqui eu vi que ele estava na casa preta, então deu cheque. Aí aqui eu vou subir, eu não quero ajudar ele, então vou subir o rei, porque se ele tomar aqui fica melhor para mim, né? Ele joga rei C4. Quando ele joga rei C4 eu achei estranho esse lance. Tentei achar aqui alguma ideia, eu pensei, agora essa casa aqui ela está protegida pelo meu bispo. Eu posso tentar avançar, mesmo que ele troque, mesmo atacando o peão, meu peão entra lá. E agora eu estou a 2 casas da promoção, esse peão sempre vai ser um problema e ele não tem nenhum problema ainda contra a minha posição. Então ele joga bispo C4 impedindo o avanço e eu começo a ir atrás dos outros peões. Defendeu, mas eu consigo infiltrar, vou atacar o bispo tem que sair, agora eu vou para G2 e eu ganho um peão. Aqui eu joguei B6, eu não quero que ele avance, também quero tirar meu peão da casa branca. E aqui eu até imaginei que ele fosse jogar o rei dele sobrepondo o meu, né, para deixar o meu aqui bem preso, mas ele acabou voltando o bispo. Eu volto meu rei, me tiro meu rei dali. E depois que ele começa a avançar, eu vou trocar o peão, porque se esse rei sair daqui, esse peão nunca sai daí, eu nunca vou poder jogar H5, porque a casa está protegida. Então eu já eliminei logo esse problema. E aí, agora é só os lances naturais. Então, ele tem que sacrificar o bispo dele pelo peão, eu tenho que sacrificar o meu pelo peão dele, e a gente entra no empate forçado. Nessa partida eu tive uma precisão de 92,2%. Tive um empate, então na quarta partida eu tô com 2 vitórias, um empate e uma derrota. Na última partida eu saí de brancas, eu abri com E4 e as pretas responderam com a defesa francesa E6. Eu tenho preparado a francesa das trocas, a variante Monte Carlo com C4. Aqui já tem algumas ideias, a maioria sempre joga cavalo F6, cavalo C3 e aqui ele jogou cravo-cavalo. Da primeira vez que eu joguei contra ele, a francesa, eu também cravei o cavalo e esse lance já começa a ficar melhor para as pretas. Aqui nas análises eu vi que a melhor forma de jogar é bispo D3 e cavalo E2 e fazer o roque, e foi o que eu fiz. E aqui ele respondeu com bispo E6. Esse bispo me lembrou de uma preparação que eu tinha quando esse lance ele vem mais cedo. Na terceira partida da sexta etapa do ano passado, eu joguei uma partida que foi uma francesa, que nesse lance, ao invés de jogar o bispo cravando, ele jogou o bispo E6 ameaçando tomar o peão. Aqui eu não sabia o que fazer, o que eu tinha que fazer, então só tomei. Quando eu fui analisar a partida, eu achei esse lance cavalo de G em E2 um lance muito interessante, porque ele tomando o peão, eu entro em F4, ataco o bispo, agora eu estou ameaçando tomar o bispo e depois o peão,
e bagunçar a estrutura de peões dele. Aqui, se ele tirar o bispo dessa diagonal, o peão simplesmente cai. E se ele tentar manter ainda o bispo defendendo o peão aqui, vamos supor, defendendo o bispo com a dama, não interessa, né? Eu posso simplesmente puxar o peão, depois que ele sair, lá em C4 cai. E se ele for mais espertinho e jogar aqui dama E7, ameaçando tomar com cheque, eu não preciso puxar o peão agora. Eu posso simplesmente parar o cheque, ou com um bispo D3 ou E2, e agora sim eu estou ameaçando puxar. Eu posso jogar C6 defendendo. Não pode, porque no final da linha, sempre eu vou estar normal, melhor. Mas tem um cheque aqui que também fazia parte da preparação. Esse cheque é ruim. Depois que eu ataco a dama e a dama pega o peão, eu tenho esse dama E4, cheque, defendendo a casa de B1, porque agora minha torre vai entrar em B1, atacando em B7, ameaçando o mate. E se ele tomar o peão lá de A2, C4 cai com o tempo. Então aqui ele já está completamente perdido. E aqui ele tinha que achar o único lance que segura a posição, que é dama F6. Então esse é o lance difícil que ele tem que achar. Então eu criei essa preparação para uma próxima oportunidade. Então, voltando na minha partida, quando ele jogou bispo E6, eu imaginei a mesma ideia, com o cavalo em F4, atacando o bispo. Se ele tomar o peão, eu vou poder tomar o bispo, prejudicar a estrutura dele e depois tomar o peão atacando esse peão que está isolado agora. Então achei que seria interessante. A única coisa que estava me incomodando era esse lance, a torre dele na cara do meu rei. Mas eu não preciso ter pressa, eu posso simplesmente rocar. E aqui eu continuo tranquilo, mesma ideia, se ele tomar eu vou tomar o bispo dele e depois o peão. E tudo fica normal, e eu fico numa posição um pouquinho melhor. Mas a linha seguiu ele tomando o peão, eu tomo o bispo e depois eu pego em C4 com tempo, em E6, estou ameaçando tomar o peão com cheque. Aqui eu achava que ele ia defender mexendo com a dama ou coisa do tipo, mas ele tem esse lance, cavalo D5, me incomodou bastante porque ele está trazendo uma pressão em C3, então a única maneira que eu achei de defender foi jogando dama B3, que é um lance ruim, que eu perco minha vantagem, que as pretas já ficam um pouco melhor, devido ao lance cavalo C6, porque agora ele tem uma ameaça aqui de ganhar uma peça. Então a melhor maneira de defender era jogar dama D3, porque depois que ele vem com o cavalo C6, eu não preciso ter medo desse ataque, porque mesmo se ele vir, eu posso fazer toda esse zigue-zague, e depois do zigue-zague eu estou aqui ameaçando já algumas ideias ali no rei dele. Então até ficar caçando o bispo não é uma boa ideia. Então dama D3 já seria o suficiente, porque até se ele não vir atrás do bispo, de qualquer maneira eu vou voltar ele aqui para C2 e sempre deixar essa bateria aqui atrapalhando a jogada dele. Mas ele achou o cavalo C6. Quando ele achou o cavalo C6, eu vi que a peça ia cair, então entreguei ela pelo cavalo logo. Ele tomou com cheque e depois tomou com a dama. Aqui ele está atacando a dama, mas também o peão lá de G2. Eu roquei e esperei para ver se ele quer trocar as damas ou não. Ele trocou e depois jogou A5. Eu fiquei pensando bastante onde que eu queria deixar esse bispo. Pensei em jogar, eu queria ir em F4, mas a torre está defendendo. Pensei em jogar ele em G5, porque se ele caçar meu bispo, ele volta para a diagonal que eu queria estar. Mas se ele não fosse atrás do meu bispo estava aqui segurando uma casa bem importante aqui para as torres dele, né? Mas eu acabei decidindo jogar em B2, porque eu quero puxar esses peões, deixar aqui o meu bispo olhando para o rei dele, para caso eu consiga achar algum tema tático, algumas ideias. Meu bispo é um sniper aqui atrás, mirando em toda essa diagonal. Eu achei que seria uma melhor diagonal para o bispo. E depois o meu jogo ia ser em cima desse peão aqui, que era o peão isolado dele. E agora eu só preciso atacar esse peão várias vezes aí e conseguir tomar ele. Então, depois que ele jogou B6, eu começo a atacar o peão. Ele defendeu uma vez. Agora eu jogo torre E2, eu quero trazer a outra torre e dobrar. Ele joga a torre E8. E aqui eu jogo C4. Quero jogar o D5 atacando tanto o cavalo quanto a torre, por isso que ele tira a torre da frente. E agora aqui eu jogo torre de A em E1. E na hora que ele joga o cavalo D8 defendendo,
eu me arrependo muito desse lance, porque aqui eu imaginei que eu poderia ter ido direto pro lance, porque o peão tá cravado e agora eu tô atacando o cavalo. Só que tanto faz, ele poderia voltar lá para D8 de qualquer maneira. O problema, então o meu lance não foi tão ruim. O problema foi que eu não achei a continuação correta. Porque a continuação correta aqui, que é a continuação vitoriosa, ela vem com o lance F4. Então o lance que está ganhando a partida aqui é F4, F5. Porque eu vou tomar esse peão de qualquer maneira e eu vou ter esse peão muito forte aqui, essa cadeia de peões muito forte aqui em cima do rei dele, em cima do território dele, e ele não tem absolutamente nada que ele possa fazer. Só que eu não vi o lance F4. Eu até vi que eu podia jogar F4, mas eu não achei que funcionaria, que ele teria algum tipo de resposta, porque eu achei um lance lento. Aí eu acabei não fazendo, então depois que ele respondeu com C6, eu poderia jogar, continuar com a ideia, porque esse F4 chegando em F5 quebraria a posição dele, eu ia ter dois peões conectados e passados, porque esse peão está cravado na torre, então ele está inútil. Mas eu não soube aproveitar dessa ideia, então acabei jogando D6 na esperança de que ele jogasse o cavalo F7, porque se ele joga o cavalo F7 eu tenho já um truque aqui. Ele não pode pegar o peão porque eu estou ameaçando o mate. E se ele não pegar o peão, eu vou dar o cheque para poder promover a peça. Então ele teria que jogar, por exemplo, o rei F8. Aí aqui eu já estava sem saber o que eu poderia fazer. Talvez pegaria o peão e jogaria a partida, né? Mas o xadrez esperança nem sempre acontece. Ele foi pro outro lado, que é o lance correto, né? É o lance que defende. E agora, porque ele tem que sair, ele tira o cavalo, porque agora ele quer colocar a torre lá e pegar o peão. Mas eu vou de qualquer maneira, eu tô com pouco tempo no relógio já. Eu tava até pensando em defender o peão aqui e manter ele defendido, com a ideia de trazer o bispo atacando a torre e o peão dele. Mas como eu tava sem tempo, eu achava que ia ser muito longo. Eu troquei logo um par de torres e ganhei esse peão. E na minha cabeça eu jurava que esse peão aqui ia cair também. Porque depois que ele tomasse, ele tá ameaçando o mate. Eu vou defender o mate. E ele não tem como defender esse peão. Se ele puxar, o outro lado de trás cai. Só que ele joga de novo esse cavalo. Esse cavalo é herói, o herói da partida. Ele foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou e defendeu tudo. Eu não posso mais tomar o peão, ele está atacando a torre e defendendo o peão. E eu não posso ficar na fileira, tenho que voltar. Então eu vou voltar defendendo a minha única fraqueza. E aqui a gente começa a fazer os lances. Sabe que foi engraçado que depois desse lance eu entreguei o bispo para ele, né? Eu tenho um garfo aqui. Só que ele não viu, a gente estava jogando rápido, estava com pouco tempo. Eu gelei na hora que eu joguei. Na hora que eu joguei eu vi. Aí quando ele tocou no cavalo eu mexi o rei para não cair, né, para ele não pegar o bispo. Aí trocou as torres. Aqui eu joguei bispo atacando o peão, induzindo que ele jogasse C5 para eu jogar E3, porque eu queria que ele tomasse o bispo, eu ganhava o cavalo e agora eu tenho tempo suficiente para ir atrás dos peões. E ele não tem. Aqui eu posso até criar um murinho aqui e ele não consegue passar e eu tenho tempo para fazer o que eu quiser ali com o meu rei. Só que ele achou o lance que ganha a posição, o cavalo em C1, ganhando lá, tá com um garfo, atacando as duas peças. Eu tenho que defender uma e perder a outra. Eu vou trazer o rei, achava eu que ia tomar o cavalo, mas aí quando ele defendeu o cavalo foi lascou, porque agora se eu sair daqui ele vai avançar e vai fazer a dama, porque ele tá com o cavalo protegendo. E eu não tenho como chegar e ir atrás dos outros peões, porque esse ele está defendido, então só conseguiria pegar esse, e pegando só esse meu peão não avança. Então aqui eu já dava fazendo lance de qualquer maneira, só para não perder no tempo. Fiz esse lance ruim, porque eu dou um gancho para ele. Agora outro lance ruim, porque eu encho de buraco a posição para o rei dele ir lá e começar a catar os peão. Mas aí depois tudo bem, peguei o peão, acabou meu tempo e eu perdi a partida. Nessa partida eu fiz 78,5% de precisão. Tive a minha segunda derrota, fiquei com 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. E terminei o torneio em 10º lugar com 2,5 pontos.